Às vezes, a vida nos leva por caminhos que parecem escuros demais. E tudo o que a gente mais deseja é um sinal, um gesto, alguém que não desista de nós. Há encontros que não se explicam, apenas tocam. E é sobre isso que quero te contar, hoje. Uma história que vai aquecer seu coração. Vem sentir com a gente. Você não vai se arrepender. Naquela manhã fria, o céu parecia guardar um silêncio diferente. As nuvens pesavam sobre a floresta, como se soubessem o que estava prestes a acontecer. Luna, uma Golden Retriever de olhos atentos e coração generoso, caminhava ao lado de seu dono, Miguel, um bombeiro experiente que havia adotado a cadela ainda filhote. Desde então, os dois se tornaram inseparáveis, construindo uma conexão que dispensava palavras. Miguel sempre dizia que Luna tinha algo especial. Não era apenas sua inteligência ou seu faro apurado. Era como se ela carregasse uma sensibilidade rara, uma capacidade de perceber quando algo estava errado. Como se sentisse a dor dos outros. Naquele dia, uma ligação urgente interrompeu o silêncio da base de resgate. Uma mulher havia desaparecido durante uma trilha, em uma parte densa da floresta. O tempo já jogava contra. As horas se arrastavam e, com o cair da temperatura, as chances de encontrá-la com vida diminuíam. Miguel não hesitou. Vestiu o uniforme, preparou os equipamentos e, claro, chamou Luna. A cadela levantou as orelhas e correu até ele como se soubesse que sua missão mais importante estava para começar. Quando chegaram à entrada da floresta, o clima era tenso. Os socorristas estavam prontos, mas a área era extensa e difícil de acessar. Não havia sinal de celular, e os ventos carregavam os sons para longe, como se a própria floresta quisesse esconder seus segredos. Miguel se abaixou e mostrou a Luna um pedaço de tecido da desaparecida. Ela cheirou com atenção, depois olhou para o dono com aqueles olhos que pareciam falar. Sem perder tempo, começou a farejar o chão, seguindo instintos que só ela compreendia. O grupo de resgate seguiu atrás, atentos a cada movimento da cadela. Por entre árvores espessas e caminhos quase invisíveis, Luna avançava com segurança, como se cada passo fosse guiado por algo maior. Às vezes, parava, farejava o ar, virava para a direita, depois para a esquerda e continuava. Horas se passaram. O desânimo já ameaçava o grupo, mas Luna não desistia. Seu corpo estava cansado, suas patas marcadas pela caminhada difícil, mas seus olhos continuavam brilhando, como se ela soubesse que alguém em algum lugar ainda esperava por ajuda. De repente, ela parou. Seus pelos se eriçaram. Com um latido firme, puxou a coleira com força, tentando mostrar algo. Miguel, que conhecia cada gesto da cadela, sentiu o coração acelerar. "Você encontrou alguma coisa, Luna?" Ela latiu de novo e correu por entre os arbustos. Miguel a seguiu imediatamente, com os outros socorristas logo atrás. E foi então, ali, no meio de folhas caídas e raízes tortas, que viram algo. Um corpo, quase imóvel, encostado em uma pedra coberta de musgo. Era a mulher desaparecida, fraca, com os olhos entreabertos e a respiração curta, mas viva. E no fundo do olhar dela, havia algo que jamais se esqueceriam. Gratidão. Gratidão por ter sido encontrada. Gratidão por aquela cadela que desafiou o tempo, a floresta, o medo, só para chegar até ela. O silêncio que pairava sobre a floresta foi quebrado por uma mistura de alívio e emoção. Miguel correu até a mulher ferida e, com um cuidado quase paternal, se ajoelhou ao seu lado. Ela mal conseguia falar, mas sua mão tremia levemente. Ao tentar tocar Luna, que se aproximou devagar, como se soubesse o quanto aquele gesto significava. Luna se deitou ao lado dela, encostando o focinho em sua perna, como quem diz: "Você não está mais sozinha." Os socorristas agiram com rapidez. Uma manta térmica foi colocada sobre a mulher, enquanto comunicavam pelo rádio que a vítima havia sido localizada.
O helicóptero de resgate já se aproximava, mas o que ninguém conseguia tirar dos olhos era a cena silenciosa entre a mulher e a cadela. Ali não havia palavras, apenas uma conexão pura, feita de instinto, de presença, de cuidado. O nome da mulher era Clara, uma bióloga que costumava fazer trilhas sozinha para fotografar a fauna da região. Naquele dia, escorregou em uma pedra, molhada, fraturando a perna e perdendo o celular durante a queda. Sem sinal, sem socorro, ela havia passado quase 24 horas naquela floresta, lutando contra a dor, o frio e o medo. Cada minuto que passava diminuía suas forças, até Luna chegar. No helicóptero, Miguel ficou ao lado dela durante todo o trajeto. Clara ainda estava fraca, mas o olhar já carregava vida. E mesmo envolvida por aparelhos e profissionais, ela pediu apenas uma coisa: que Luna subisse com ela. A equipe permitiu. A Golden Retriever foi deitada ao seu lado, com a cabeça apoiada no colo da mulher. E assim seguiram, rumo ao hospital, unidas por algo que só quem vive um momento desses consegue compreender. Nos dias que se seguiram, a história se espalhou. Jornais locais, programas de televisão e redes sociais contaram o feito de Luna, mas nada parecia ser capaz de traduzir o que realmente aconteceu naquela floresta. Clara se recuperava bem, a cirurgia na perna foi um sucesso, e o corpo reagia melhor do que os médicos esperavam. Mas o que mais chamava a atenção era a transformação em seu semblante. Havia uma serenidade diferente ali, como se ao tocar o fundo do medo, tivesse reencontrado o valor da vida em sua forma mais simples. Miguel visitava Clara quase todos os dias, e nunca ia sozinho. Luna caminhava ao lado dele, como uma guardiã fiel, que agora fazia parte da história de outra pessoa também. Certa tarde, Clara, já sentada na cama do hospital, acariciava Luna com uma expressão suave. Nunca imaginei que seria salva. Assim, ela disse, quase num sussurro. Eu gritei tanto, chorei tanto, e no fim, foi o coração de um animal que me escutou. Miguel sorriu. Luna tem esse dom. Ela não precisa de som para ouvir, nem de olhos para ver o que está escondido. Ela sente, e quando sente que alguém precisa dela, ela vai. Houve um silêncio breve, mas cheio de significado. Clara olhou para os dois, com olhos marejados. Eu achava que conhecia a natureza, mas ela me mostrou que ainda tenho muito o que aprender, principalmente sobre amor, porque foi isso que me salvou, Miguel. O amor que vive nesse serzinho aqui. Luna levantou as orelhas ao ouvir a própria menção, como se entendesse. Depois se aproximou de Clara, encostando o focinho em seu peito, onde o coração agora batia mais forte do que nunca. Os dias passaram, e a primavera começou a aquecer a cidade com suas cores suaves e brisas delicadas. Clara, agora fora do hospital, andava com muletas, mas o sorriso em seu rosto parecia leve, quase sereno. A experiência na floresta havia deixado marcas profundas, não apenas no corpo, mas principalmente na alma. Ela já não era mais a mesma mulher que entrara sozinha entre aquelas árvores. Algo dentro dela havia despertado. Luna passou a visitá-la com frequência. A cada encontro, Clara sentia como se a vida estivesse se reorganizando, pedaço por pedaço. Era como se naquele olhar canino houvesse um lembrete constante de que ainda existia beleza, mesmo depois da dor. Um afeto silencioso, constante, que não pedia nada em troca. Em uma dessas tardes, sentadas no quintal de Clara, sob o céu dourado do entardecer, ela confidenciou a Miguel algo que vinha guardando no coração. Quando eu estava lá, caída naquela floresta, pensei que era o fim, mas então comecei a orar. Não uma oração bonita ou ensaiada, era mais um pedido, um clamor. Eu só dizia, se alguém puder me ouvir, venha. E quando Luna apareceu, eu soube que não estava mais sozinha. Miguel,
A escutava com atenção, com os braços cruzados e o olhar suave. Ele também havia mudado. Por mais que fosse acostumado a lidar com situações extremas, nunca tinha visto uma missão tocar tantas vidas de forma tão profunda. Às vezes, as respostas chegam de onde a gente menos espera, ele disse. Luna escutou com o coração. E o coração nunca erra o caminho. Clara sorriu. Havia ternura e gratidão naquele gesto. E talvez algo mais. Uma conexão que não vinha apenas do resgate, mas de tudo o que aquilo representava. Algumas semanas depois, um evento foi organizado, na cidade. Era um encontro de voluntários, profissionais de resgate e amantes de animais. Luna foi a convidada especial. No palco, ao lado de Miguel e Clara, ela recebia aplausos enquanto abanava o rabo, sem entender muito bem o motivo de tanta comemoração. Para ela, apenas seguiu o que sentia. Clara, ao microfone, emocionou todos os presentes com suas palavras. Fui salva por uma cadela que nunca me viu antes. E mesmo assim, ela me escolheu, me encontrou e me ensinou que a verdadeira força não está no tamanho do corpo, mas no tamanho do amor. A plateia se levantou, com olhos marejados e corações tocados. Não era apenas a história de um resgate. Era a prova de que o amor, quando puro, tem o poder de atravessar florestas, quebrar o silêncio e transformar destinos. Luna, alheia ao discurso, deitou-se aos pés de Clara. Miguel se abaixou e a acariciou com carinho. Você é nossa heroína, Luna. Mas acima de tudo, é um pedacinho de luz nesse mundo tão barulhento. Ao fim do evento, enquanto todos se despediam, Clara olhou para Miguel com uma expressão suave. Eu entrei naquela floresta para estar sozinha. E saí dela com 2 companheiros que o destino colocou no meu caminho. Miguel sorriu, meio sem jeito, mas com o coração aquecido. Às vezes, os caminhos mais difíceis nos levam exatamente onde deveríamos estar. E assim, sob o céu estrelado, daquela noite, Luna caminhou ao lado dos 2, tranquila, serena, como se soubesse que sua missão não era apenas salvar uma vida. Era unir corações, mostrar o poder silencioso do instinto e ensinar, com o olhar, que o amor verdadeiro sempre encontra o caminho. Que a coragem de Luna nos lembre que, mesmo nos momentos mais difíceis, sempre há uma luz disposta a nos encontrar. Você também carrega dentro de si uma força capaz de transformar caminhos e recomeçar. Acredite, o amor verdadeiro sempre encontra uma forma de chegar até nós. Se essa história tocou o seu coração, não vá embora. Tem muito mais esperando por você aqui no canal.